Convido a todos para que façamos uma prece por todos nós. Mestre amado, não nos deixes vacilar na fé. Que as injustiças humanas não nos inspirem a descrença. Que em tudo vejamos a sábia vontade de Deus e que o louvemos em sua infinita bondade. Que as vozes que se erguem a serviço da incredulidade não nos fragilizem. Infelizmente, a nossa fé sequer ainda possui tamanho de uma semente de mostarda. Queremos crer, Senhor. Auxilia na nossa incredulidade. Ampara-nos nos momentos de fraqueza e não nos deixes à mercê de nossos titubeios. Sê a nossa estaca de luz. Não consintas que nos desvencilhemos de ti. A tua mão será o nosso cajado e os teus passos o nosso caminho. Que assim seja. A exposição dessa noite está a cargo da nossa colega Fernanda. Boa noite a todos. O tema da nossa exposição de hoje é o tema do mês de março, a importância da evangelização infanto-juvenil. Para iniciarmos o nosso tema, trouxemos uma pergunta lá do Livro dos Espíritos, a questão 582, onde Kardec pergunta aos benfeitores: pode-se considerar a paternidade uma missão? E a resposta é muito direta. É, sem contradita, uma missão. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que esses o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa, dando-lhes uma organização frágil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, do que endireitar o caráter de seus filhos. Se estes sucumbem por sua falta, carregarão a pena, e os sofrimentos do filho em vidas futuras recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então vejamos a missão dos pais. A paternidade e a maternidade é uma missão. Os filhos nos são concedidos, nos são emprestados por Deus, para que possamos auxiliar no seu progresso espiritual, no seu progresso principalmente moral. Cabe aos pais observar desde a mais tenra idade, como está ali na questão, as tendências, os pequenos defeitos, as pequenas atitudes que demonstram as tendências, os vícios, as dificuldades que esse espírito traz. Porque os nossos filhos não são uma folha em branco. Eles trazem uma bagagem espiritual. E precisamos observar essas tendências e corrigi-las desde cedo. Esta é a nossa função, encaminhá-los no caminho do bem. Nós somos auxiliares do Criador nessa tarefa e temos nos omitido. Temos nos omitido alegando excesso de trabalho. Precisamos cuidar do bem-estar da família, proporcionar conforto material. Claro que precisamos, mas mais importante do que isso é o conforto moral, é a educação moral dos nossos filhos. E nós, espíritas, costumamos nos utilizar erradamente de um conceito, e esse conceito nós utilizamos erradamente em diversas situações, não só para não trazermos os nossos filhos para a evangelização infanto-juvenil, mas para várias coisas na nossa vida.
que é o conceito do livre-arbítrio. Nós alegamos que os nossos filhos precisam ter liberdade religiosa, para que no futuro eles possam escolher a religião que melhor convier para cada um deles. Só que alegando isso, o que nós estamos fazendo? Estamos nos omitindo. Não estamos fazendo o nosso papel, que é encaminhá-los no caminho do bem. E se nós escolhemos a doutrina espírita para nós, é porque nós acreditamos que este é o caminho do bem. Então, cabe-nos apontar este caminho para os nossos filhos. Eles decidirão no futuro se continuarão ou não, mas nos cabe encaminhá-los. Herculano Pires, no livro Pedagogia Espírita, diz assim: não seria deixando a criança entregue a si mesma, a título de respeitar o seu livre-arbítrio, que a poderíamos conduzir à liberdade de consciência e à responsabilidade pessoal sustentada pelo Espiritismo. A educação espírita começa no lar. Nas famílias espíritas, é dever dos pais iniciar os filhos nos princípios doutrinários desde cedo. A falta de compreensão da doutrina espírita faz com que certas pessoas pensem que as crianças não devem preocupar-se com o assunto. Essas pessoas se esquecem de que os seus filhos necessitam de orientação espiritual e que essa orientação será tanto mais eficiente quanto mais cedo lhes for dada. Ali ainda na questão do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos colocam que as crianças trazem uma estrutura frágil e maleável. Até os 7 anos de idade, a criança é muito mais maleável a aceitar novos valores morais. Então precisamos estar bastante atentos nessa fase. Porque é nessa fase que nós vamos conseguir modificar esses hábitos, esses defeitos. Inserir novos valores. E nós espíritas devemos fazer o evangelho no lar. Acredito que todos aqui fazemos. Certo? Pelo menos deveríamos fazer. E quando nós fazemos o evangelho no lar, muitas vezes nós excluímos as nossas crianças desse momento de prece e de estudo em família. Porque a criança vai fazer barulho, vai incomodar, vai choramingar, não vai deixar que a gente leia direito, não é? O adolescente vai fazer cara feia, porque está ali contrariado. Então a gente exclui. Um grande erro que nós cometemos. Porque a criança vai fazer barulho sim. Nas primeiras vezes vai ficar meio agitado. Depois ela vai se interessar. Porque o pai e a mãe estão ali contando uma historinha. Vai ser interessante. Com o tempo ela vai se acalmar. O adolescente vai fazer cara feia as primeiras vezes. Depois, ele vai começar a compreender. Nesse momento de evangelho no lar, nós estamos plantando uma semente. Nós estamos plantando esses valores morais no espírito, no coração dos nossos filhos. Não auxiliar, excluí-los desse momento, é nos omitir da nossa tarefa. Tenhamos um pouquinho de paciência com a criança que chora, que faz um barulhinho. Tenhamos um pouco de paciência com o nosso jovem um pouco rebelde. Mas convidemos a participar. Nós nos preocupamos bastante, e é natural, com a educação formal dos nossos filhos. Procuramos as melhores escolas, orientamos, preparamos o nosso filho para o mercado de trabalho, porque no futuro ele vai ter que trabalhar, vai ter que se sustentar, vai ter que ter uma vida confortável. Nos preocupamos com isso, e é natural. Mas nós precisamos nos
preocupar também com a educação moral. A maioria das pessoas adoece não porque não conseguiu comprar o carro do ano, não porque não conseguiu aquele emprego que desejava. A maioria das pessoas adoece porque não aprendeu a lidar com os seus sentimentos. Nós desenvolvemos câncer porque não sabemos lidar com a mágoa. Nós desenvolvemos úlcera porque não sabemos lidar com a raiva. Nós desenvolvemos depressão e uma série de outras doenças porque vamos acumulando a tristeza. Precisamos educar o sentimento. E o que vamos dizer agora pode nos assustar um pouco, mas é a verdade. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nesse planeta de provas e expiações, quando nós reencarnamos, nós não nos lembramos das nossas vidas passadas. Nós não sabemos qual a bagagem espiritual que nós trazemos. Muito menos a dos nossos filhos. Nós desconhecemos a bagagem espiritual que eles trazem. E nós podemos ter dentro do nosso lar, naquela figurinha quase angelical, delicada, porque assim deve ser, para nos estimular o carinho, para nos estimular a proteção. Mas esse espírito não é uma página em branco. Ele traz uma bagagem. E esse espírito pode ser uma criatura extremamente comprometida com a justiça divina. Pode ser uma criatura que carrega culpas de passados que a gente desconhece. Pode ser um espírito que atentou contra a própria vida, que desencarnou através do suicídio durante várias e várias e várias encarnações. E nós desconhecemos isso. Nos cabe observar essas tendências e procurar corrigir. Nós nos preocupamos com a educação formal, mas nós ensinamos aos nossos filhos como ser ofendido por alguém e não se afogar na mágoa ou no desejo de vingança? Nós ensinamos os nossos filhos a passar por uma grande frustração sem perder a fé e a confiança em Deus? Nós ensinamos aos nossos filhos a controlar os seus desejos e os seus vícios para que eles não comprometam a sua encarnação? Estamos fazendo isso? A evangelização infantil na casa espírita é uma ferramenta que nos auxilia nessa tarefa. É uma ferramenta à disposição da casa espírita. É a equipe espiritual da casa nos oferecendo esta ajuda. É um auxílio. Porque a nossa tarefa é difícil. E esse auxílio é imprescindível. Nós muitas vezes nos queixamos das dificuldades com os nossos filhos rebeldes, outros não nos escutam, uma série de problemas. E aí nós nos queixamos. Mas nós precisamos compreender também que o fardo nunca é mais pesado que os nossos ombros podem carregar. Aquele espírito que nos está sendo confiado como filho, ele precisa exatamente das lições que nós podemos dar. Nós somos a melhor pessoa para auxiliar na educação moral daquele espírito. Certamente. Pestalozzi dizia que o objetivo da educação é conduzir a criança
a verdadeira humanidade, favorecendo o seu desenvolvimento integral. Lógico que nós não vamos conseguir levar os nossos filhos à angelitude, porque nós não somos anjos. Deus não nos confiaria um espírito que nós pudéssemos transformar em anjo, porque nós não somos. Mas nós podemos tornar os nossos filhos mais humanos, mais preparados para a vida espiritual, para a vida moral. Então não basta a educação formal, é preciso educar o sentimento, é preciso educar o coração, o espírito, é preciso evangelizar. Precisamos apresentar aos nossos filhos os ensinamentos de Jesus, a nossa doutrina, que foi a que nós escolhemos. Cada um de nós que aqui está, não está sem razão. Nós estamos na doutrina espírita porque nós encontramos algo. Podemos ter encontrado o consolo para a nossa dor, podemos ter encontrado as respostas para as nossas dúvidas, podemos ter encontrado a paz que buscávamos. Algo nós encontramos, senão não estaríamos aqui. Então, por que negar isso aos nossos filhos? Por que não oferecer a ele essa paz, essa harmonia, esse consolo, essa resposta que nós encontramos aqui? Por que nos omitimos? Amélia Rodrigues diz que, no livro Terapêutica de Emergência, a criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundo, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Somos nós os semeadores. Somos nós que devemos plantar, adubar, regar, todos os dias, através do nosso exemplo, através dos nossos valores morais, através da correção dos desvios. Nós auxiliamos nessa plantação. E a colheita vai depender dessa plantação. Vai depender da semente que nós estamos plantando hoje no espírito dos nossos filhos. E essa colheita é responsabilidade nossa. Não é só deles, porque a nossa missão é guiá-los, é orientá-los, é auxiliá-los. O maior desejo da equipe espiritual, quando uma criança adentra a casa espírita para ser evangelizada, é que essa criança desenvolva no seu espírito, nas suas atitudes, nos seus sentimentos, no seu coração, os ensinamentos de Cristo. Essa equipe está aqui para nos auxiliar, à nossa disposição, para auxiliar nessa tarefa. Por que não pedirmos esse auxílio? Por que não utilizarmos essa bênção? Trazer os nossos filhos é uma vez na semana. Será tão difícil assim para nós nos deslocarmos uma vez por semana e trazer os nossos filhos? Olha o auxílio que nós vamos receber na nossa tarefa, que é bastante difícil. E nós sabemos que de todas as missões nós somos cobrados. Um dia nos será pedido a conta. O que nós fizemos dos filhos que nos foram emprestados? O que nós fizemos? Nós auxiliamos? Nós guiamos? Nós orientamos? Ou nós deixamos a cargo do livre-arbítrio? Atendamos ao convite da nossa equipe. A nossa casa tem todas as sextas-feiras, à noite, a evangelização infantil. Atendamos ao convite da equipe espiritual, atendamos ao convite da equipe do nosso recanto, que está aqui à disposição
para nos auxiliar. E atendamos principalmente ao convite que nos foi feito há mais de 2000 anos. Deixai vir a mim as criancinhas. Por que não levarmos ao Mestre, ao seu ensinamento, ao seu Evangelho, as nossas criancinhas? Deixemos vir a eles os nossos pequeninos. Pensemos a respeito e que tenhamos todos uma excelente semana, uma excelente noite. Agora vamos fazer uma prece por todos aqueles nomes que foram depositados nas caixinhas, por aqueles que nos vêm à lembrança neste momento. Senhor, para que não nos rendamos ao assédio da tentação que nos fustiga, para que ao mal não cedamos espaço dentro de nós, para que não nos deixemos dominar pelo desânimo, para que as nossas inclinações infelizes não prevaleçam, para que persistamos em nosso esforço de renovação, para que não desertemos da luta no cumprimento do dever, para que continuemos a nos empenhar com sinceridade no bem de nossos semelhantes, para que não nos distanciemos do caminho certo. Senhor, precisamos da Tua força e da Tua coragem. Que assim seja.